Meus queridos, nós estamos celebrando a segunda-feira, na oitava da Páscoa do Senhor ressuscitado. A festa da vigília pascal é tão importante para os cristãos que a Igreja de Cristo estende essa mesma alegria de contemplarmos o ressuscitado pelos 8 dias que segue essa vigília, que é o que nós estamos a celebrar até o próximo domingo, a oitava da Páscoa de Cristo, porque nós somos a igreja do primeiro e do oitavo dia, não mais do sétimo, porque Deus se levantou do seu descanso, do seu repouso, por sensibilidade para com a sua criatura, a sua obra-prima, o ser humano. Deus está de pé a nos observar, junto de nós na nossa caminhada, nos momentos bons, mas também nos momentos de desafios à nossa vida pessoal, familiar. Ele está junto de nós. Hoje, aliás, a semana que vai transcorrer, nós vamos ouvir os evangelhos, segundo todos os evangelistas, os evangelhos das aparições de Jesus ressuscitado, que foram várias aparições. Uma coisa interessante: Jesus, ele só aparece para aqueles que eram seus. Aqueles que eram seus, eles têm a capacidade de enxergar o ressuscitado. É bem verdade que nós também experimentamos o mesmo fato quando nós congregamos a igreja. O ressuscitado aparece diante de nós de maneira muito singular. Nós o vemos, é evidente que na aparência de pão e de vinho, mas nós vemos o ressuscitado e nós podemos tocá-lo com nossas mãos. O texto de hoje vai dizer que aquelas mulheres se aproximaram de Jesus, se prostraram diante de Jesus e depois abraçaram seus pés. E nós vamos ter nessa noite, nós que aqui na igreja estamos, você que ficou em casa com preguiça não terá essa oportunidade. Venha amanhã, venha nos outros dias. Nós vamos fazer o mesmo que elas fizeram. Vamos nos aproximar de Jesus. Vamos, diante do rito da consagração, nos ajoelhar e nos prostrar diante da sua divindade. E quando Jesus, depois da Santíssima Comunhão, aliás, na própria comunhão, nós vamos abraçar esse Jesus ressuscitado, fazer comunhão com Ele, e depois disso nós vamos tocar os seus pés na procissão com o Santíssimo Sacramento, no Santíssimo Sacramento do altar. Olha, nós vamos viver essa mesma experiência que elas viveram. É muito interessante esse evangelho, tem vários sinais. Elas foram depressa para o sepulcro, onde o padre estava refletindo que nós muitas vezes procuramos o que está lá no alto, nós procuramos embaixo, Muitas vezes, eu falava na homilia de ontem, nossos sentimentos, nossos pensamentos são os nossos piores inimigos, porque nos movem para baixo e para trás. Essas mulheres estavam procurando alguém morto, Por isso que elas estavam com medo, diz o Evangelho. Elas estavam com medo, mas depois que não viram Jesus lá, elas correram com alegria, O problema do medo não é o medo em si, porque nós estudarmos um pouco algumas áreas da psicologia, A gente lê algum texto ou outro, o medo é algo que é intrínseco ao ser humano, O medo de morrer, o medo de sentir frio, o medo de sentir fome, o medo de ficar doente, o medo de não sei o que. O medo, em até certo ponto, ele é salutar, porque ele nos garante a segurança, a vida, o cuidado de nós mesmos, Então, elas estavam com medo. Só que o medo sozinho, ele nos faz voltarmos para nós mesmos. E quando a gente se volta para a gente mesmo, a gente encontra muito mais fragilidade ainda. E isso nos faz degradar humanamente. O que elas sentiram? Estavam com medo, mas ao correr para levar a notícia, elas estavam com grande alegria. A alegria é que faz o diferencial na vida. A alegria. Santo Tomás de Aquino vai dizer
o que é a alegria santa, né? Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, né? Quem estuda os frutos do Espírito Santo sabe que a alegria é um dos frutos. Quem fica com cara de velório é porque o Espírito Santo está meio bloqueado aí, né? Ora, a alegria é fruto de quem possui o Espírito. E Santo Tomás de Aquino vai dizer assim: a alegria santa é a certeza de ser amado. É a certeza de ser amado. Para Santo Tomás de Aquino, a alegria é isso. Elas estavam com medo porque elas não viram mais o corpo não estava lá. A porta do sepulcro, a pedra do sepulcro tinha sido tirada. Elas estavam com medo, parece que elas não detinham nas mãos dela a capacidade de controlar aquela situação. Elas não sabiam o que tinha acontecido, não sabiam o que fazer. É o medo. E nós passamos por isso nas nossas vidas, não é? É só acontecer alguma coisinha que a gente perde a nossa estabilidade. É essa experiência do medo. Só que quando a gente viver isso, que nós vivamos também o que elas viveram, a alegria também, a certeza de ser, acabei de falar o que é alegria, amado. Nos momentos difíceis da vida, você vai sentir medo, você vai sentir tantas outras coisas, desespero, preocupação, mas sinta também, leve junto de você aquilo que o Espírito Santo deve produzir no seu coração, a certeza de ser amado, a alegria, que isso seja o seu combustível. Se elas se detivessem somente no medo que estava nela, né, o medo que estavam nelas, elas não tinham corrido com alegria para anunciar a ressurreição. Por isso que aquilo que a gente fala vem do que nós temos no coração, né? Se você é capaz de falar palavras de bênção, de fé, de esperança, de confiança, é porque no seu coração está esta alegria, essa certeza de que você é amado, mesmo nos momentos difíceis. A boca fala do que o coração está cheio, né? Então, minha gente, elas depois se aproximaram, porque Jesus disse a elas ainda mais: alegrai-vos. Ora, mas o texto disse que elas estavam correndo já com alegria, e Jesus disse: alegrai-vos ainda mais, sintam-se amadas, olhadas, queridas, desejadas por Deus. Meus queridos, nos momentos de prova da nossa história, que nós levemos no nosso coração isso: o Senhor está olhando por mim, o Senhor está me alcançando com o seu olhar poderoso. Que isso seja motivo de nos sentirmos amados por Ele. E Ele diz: alegrai-vos. Aí elas se prostram, se aproximam, se prostram, beijam seus pés, abraçam seus pés, e Jesus diz a ela: não tenhais medo. Ora, por quê? Porque no fundo Jesus está cuidando de tudo, Ele está fazendo tudo como precisa. Não tenha medo, não tenha medo. E de anunciar a meus irmãos que eles se dirijam para Galileia, eles me verão, né? Eles me verão. Olha que evangelho muito bonito, né, minha gente? Jesus, hoje nos Atos dos Apóstolos, Pedro estava de pé. É claro que essa experiência relatada nos Atos dos Apóstolos foi no dia de Pentecostes, depois, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Aí sim eles viveram esta alegria, esta fé. Pedro estava de pé junto dos 11 apóstolos, e aí eles vão fazer a experiência de anunciar aquilo que eles testemunharam, o amor de Deus. Olha o que Pedro vai falar assim: Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Vós, judeus, o matastes, pregando-os numa cruz, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E o mesmo a palavra de Deus diz a nós hoje: vós podeis até estar a passar por momentos difíceis, de grandes preocupações, mas Deus está operando uma obra. Creiamos nisso, né?
Por isso que a nossa resposta, toda essa liturgia, seja o Salmo, a resposta do Salmo que nós entoamos hoje, o Salmo 15, o versículo 1. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Hoje nos refugiemos em Jesus nosso Senhor, que nos dá provas de amor, nos sintamos amados. Senhor, guardai-nos em nossos medos, em nossas limitações, em nossas preocupações, guardai-nos. Nós hoje nos refugiamos em vós. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Repitamos esse salmo no nosso coração, para que o nosso coração se convença disso. Guardai-nos, Senhor, porque em vós nós nos refugiamos. Guardai-me, Senhor, porque em vós me refugio.